Fala galera do Nuvem de Valores, sexta, 19 de maio de 2023. Nesse vídeo vamos estudar o gráfico dos ativos com indicador Nuvens de Ichimoku e mais algumas ferramentas. Vai ser um vídeo com algumas análises mais rápidas e didáticas. Em todas as ações aqui selecionadas, os ativos tiveram algum sinal ou algum movimento interessante, por isso eu resolvi trazer um compilado de várias ações para vocês. Todas ações no gráfico semanal, então vamos tratar aqui de fechamentos semanais. Lembrando sempre que são apenas estudos, não é recomendação de compra, não é recomendação de venda. Essa semana a Ibovespa em alta de 2,10%. E vamos começar aqui pelo gráfico da MRV, que havia sido um pedido até de um inscrito nosso algumas semanas atrás, acredito que foi até a semana passada. Vamos começar com MRV. MRV, uma alta essa semana de 10,82%. E o que chama a atenção, que a gente gosta de sempre ver nas nossas nuvens de Ichimoku, o mínimo que a gente gosta de ver no nosso canal é um fechamento acima da média vinho. A média vinho é a média lenta aqui do nosso Ichimoku. Percebam que a MRV já teve um fechamento acima da média vinho, foi no 2 de maio, na semana de 2 de maio, quando fechou nos R$ 8,12. O que poderíamos ter feito? A gente vê um fechamento acima da média vinho. A gente vê que o nosso DMI positivo já estaria acima do negativo. A gente ainda não tinha um ADX acelerando aqui o movimento, mas pelo nosso DMI e pelo nosso aqui média lenta do Ichimoku era viável, por exemplo, uma compra com uma superação de máxima ou uma compra na abertura da semana seguinte. Lembrando sempre, tem o gerenciamento de stop, gerenciem o risco de vocês na bolsa, e aqui a gente só trata de estudo gráfico, a gente não faz recomendação, apenas trazendo para vocês aqui os ativos. Então aqui, desde que a gente teve aqui na semana de 2 de maio, faria algum sentido alguma tomada de risco. A gente também já tinha aqui o nosso Modern Flow Index trabalhando principalmente na semana passada de 8 de maio de 2023, acima do nível de 50, trazendo aqui talvez uma probabilidade maior, sempre trabalhando com uma probabilidade maior de um movimento realmente mais altista do que baixista. O que a gente chama atenção, a MRV ainda continua trabalhando aqui abaixo das nuvens de Ichimoku, trazendo para vocês aqui pontos gráficos para a semana de dia 22 de maio de 2023, a gente teria aqui uma borda inferior das nuvens de Ichimoku na região dos R$10,17, a borda superior para a semana que vem nos R$10,38. A gente chama também a atenção que, olha só, a nossa exponencial de 200 na semana aqui entre 19 e 3 de outubro foi região de topo. Então a gente vamos trabalhar também com essa região, quem sabe a exponencial de 200. Lembrando que a probabilidade, a gente vai traçando aqui cenários, não quer dizer que o ativo vai até aquele ponto, mas a exponencial de 200 no gráfico semanal estaria aqui na região dos R$11,23. O interessante é a MRV continuar trabalhando acima da nossa média vinho. Nessa semana, a média vinho daqui da MRV estaria nos R$7,73. Enquanto a gente permanecer com esse cruzamento aqui de compra do Ichimoku e o ativo trabalhando acima das nossas duas médias aqui do Ichimoku, a gente continua pelo menos aqui com uma ideia, pelo menos no curto prazo do semanal, aqui com um viés mais altista do que baixista. Percebam que o ADX também já começa a ganhar o nível de 20 e 22, mas muita atenção que aqui, a partir do momento que o ativo começa a fechar acima da média vinho, depois o cruzamento de média rápida verde-limão, que é a nossa Tenkan do Ichimoku, esse cruzamento, que a gente começa talvez a acreditar numa retomada do ativo. Trazendo como exemplo aqui, por exemplo, o movimento que ela fez entre 29 de agosto e 5 de setembro. Teve o cruzamento de compra, não consegue voltar a fechar acima das nuvens, começa a fechar abaixo das nuvens, perde a média verde-limão. A partir do momento que começa a fechar abaixo da média vinho, talvez seja o momento aqui de eu repensar a minha posição. Lembrando que é apenas um estudo gráfico, não faço recomendação de compra e tampouco recomendação de venda. Trazendo rapidamente aqui análises para vocês, outro ativo interessante que a gente vai trazer para vocês é o ativo do Bradesco, BBDC4, no semanal. Olha só o movimento interessante que ele fez nas últimas semanas. Percebam que o DMI negativo aqui estava acima do positivo há muitas semanas, mas olha só o que nos chamou a atenção aqui, trazendo para vocês o nosso Money Flow Index. Olha só a região de sobrevenda que ele fez aqui em fevereiro de 2023, aqui numa região de sobrevenda. Depois o ativo começa a renovar aqui seus topos, timidamente é verdade, mas a partir do momento que eu posso sair de uma região de sobrevenda, tem um kick do ADX aqui, talvez indicando uma diminuição da força predominante, que no caso era baixista, faria sentido alguma tomada de posição aqui quando eu começo a ganhar, por exemplo, a média verde-limão,
é óbvio, com um stop também abaixo, seja abaixo da barra de entrada ou abaixo do fundo anterior, mas é verdade que esse trade aqui também deu bom, deu gain aqui para quem realmente tomou a posição na Bradesco. E aqui a gente tem a Bradesco aqui no semanal, a gente tem já ao fechamento acima da média vinho, parecida com o movimento da MRV. Temos um cruzamento de DMI desde a semana de 24 de abril para 2 de maio. E aqui, no caso, também teríamos já um Money Flow Index acima do nível de 50. Aqui faria algum sentido para quem gosta desses indicadores, alguma tomada de posição. Mas é claro, todo modelo falha. É mais importante saber perder do que saber ganhar na bolsa de valores. Então, quando um trade às vezes não caminha para o lado que a gente fez o aporte, fez o início da nossa operação, é importante, sempre que tiver uma entrada, tem que saber aonde está o stop, aonde está o gerenciamento de risco, exceto se realmente fizer alguma entrada pensando num longo prazo, mas mesmo assim é renda variável, vídeo que aconteceu com IRBR, Americanas, muitas vezes um ativo que tem bons fundamentos pode ter uma mudança e às vezes o sinal gráfico já aconteceu e a gente não estudou ou não prestou atenção no ativo, é importante sempre gerenciar o risco de vocês. Então aqui no Bradesco, claro que estamos ainda com fechamento abaixo das nuvens de Shimoku, o ideal é quando o ativo está fechando acima das nuvens, mas enquanto a gente tiver pelo menos fechamentos acima aqui da nossa média vinho, a gente continua aqui acreditando pelo menos aqui do curto prazo, ainda do semanal, pelo menos apontando mais para cima do que para baixo. Muita atenção se perde a média vinho, porque a média vinho estaria aqui nos R$14,25 no semanal aqui da Bradesco para essa semana. Claro que a semana que vem provavelmente essa média esteja em outro lugar, mas também ainda não tivemos o cruzamento de compra fraca abaixo das nuvens no semanal, mas aqui para quem pegou uma compra utilizando esses indicadores, o ADX perdendo força, saindo numa região aqui de sobrevenda, realmente fez uma entrada muito boa aí, mas gerenciem sempre o risco de vocês. Olha só, vamos continuar agora também com o Semin 3, Semin 3 um ativo que chama muito atenção. Por que chama atenção o Semin 3? A gente tem uma máxima aqui essa semana, Semin 3 teve uma alta essa semana de 11,11%, fechamos nos R$4,90, percebam, olha aqui, gráfico semanal. Deixa eu tirar até essas anotações aqui, são anotações de outras análises que fizemos para vocês. A gente tem uma máxima essa semana aqui nos R$4,99. Há muito tempo a Semin não tinha uma máxima aqui no ativo. Percebam que a última vez que ela trabalhou nessa região dos R$4,99 até aqui foi nessa semana de 7 de março de 2022. Há muito tempo que a gente não tinha uma máxima aqui tão alta no ativo da Semin 3. E trazendo o caráter didático que a gente tem aqui na Semin 3 semanal. Percebam, há muito tempo o DMI positivo acima do negativo, desde a semana aqui de 7 de novembro de 22, para quem está apoiando sua operação aqui pelo DMI, fez uma compra, por exemplo, trazendo para vocês, comprando, por exemplo, na abertura da semana seguinte, após o cruzamento, teria comprado a Semin 3 nos R$3,45 e ainda estaria comprado aqui no ativo. É claro que ele teve em algum momento, o ADX foi perdendo força, tá? Poderia ter feito uma parcial, ou até mesmo para quem gosta de ser mais prudente, mais conservador, já poderia até realmente realizar o seu lucro total no ativo, mas chama muita atenção, o DMI volta aqui a ganhar força e chama atenção também o ADX saindo do 29,7 para o 31. Essa semana o ADX volta a ganhar força aqui, indicando que talvez a gente possa ter uma retomada na Semin. Mas, é claro, a gente essa semana teve uma alta de 11,11%. Muita atenção, um candle bem robusto, talvez possa ficar com um stop caro. O ideal talvez jogar no gráfico diário para buscar uma entrada próxima de um suporte, mas por enquanto a Semin 3 aqui por hora apontando para cima. A gente também teria aqui, percebam que como o Money Flow Index veio trabalhar perto da região de 50, uma espécie aqui de suporte em região anterior aqui de suporte, ó. Percebam que essa linha já estava até que marcada no nosso gráfico. E realmente o ativo começa a andar. Muitas vezes o Money Flow Index pode servir também como a gente traçando suporte e resistência e buscar compras bem interessantes aqui no nosso indicador de apoio. Tratando rapidamente dos ativos, lembrando que não é recomendação, é apenas trazendo um caráter didático, educacional, para vocês também começarem a enxergar o gráfico da maneira que a gente gosta de enxergar aqui no nosso canal. Para quem gosta desse tipo de análise, para quem gosta das nossas análises, agradeço sempre quem apoia, deixando comentário, se inscrevendo no nosso canal e acompanhando principalmente nossas análises. Trazendo rapidamente a Marco Polo também, tratar rapidamente aqui do gráfico, mostrando caráter educacional para vocês,
vocês como muitas vezes as entradas funcionam. Percebam, o Marco Polo aqui no semanal teve um cruzamento do DMI aqui desde dia 12, 19 de dezembro, aqui no semanal. A gente ainda estaria abaixo das nuvens, dentro das nuvens, mas perceba, a partir do momento que eu tenho um DMI já cruzado, tenho depois um cruzamento também do nosso Ishimoku, média verde-limão, média rápida com média lenta, a gente pode também buscar algum tipo de entrada aqui no nosso Ishimoku. Olha só, a gente tem uma nuvem já subindo, é claro, agora ficamos um pouco distante para realizar uma entrada próxima da nossa média verde-limão, mas percebam como realmente o ativo e a entrada caminhou. O nosso ADX também ganhando força, muita atenção, só a questão do nosso IFR já numa região aqui de sobrecompra. Muitas vezes, quando faz um super movimento, pode ser que o ativo continue a trabalhar na nossa região aqui de sobrecompra, mas o ideal, muitas vezes, é realizar uma entrada abaixo aqui da região de sobrecompra para realmente não entrar exatamente no topo do movimento. Mas chama atenção aqui, trazer a 4 também, a Pomo 4, só para mostrar para vocês. Olha só, nosso cruzamento de Ishimoku, nosso DMI também já autorizando nossa entrada, nosso ADX ganhando força aqui, e realmente a Pomo 4, Pomo 3 foram muito bem essa semana. Lembrando, só trazendo uma análise para vocês, um estudo, não é recomendação de ativo. Até trazendo aqui, por exemplo, o semanal, muito esticado aqui para realizar uma entrada, não quer dizer que não possa continuar subindo, mas percebam quando ele vem fazer aqui trabalhar próximo da média verde-limão, algumas semanas aqui, seria uma entrada com stop mais barato e poderia ser mais interessante para quem tem interesse no ativo. Continuando aqui, agora com leve 3, lembrando, são apenas estudos, não é recomendação de compra e não é recomendação de venda, só trazendo caráter educacional, alguns ativos que fizeram movimentações interessantes nos últimos dias e semanas. Olha só o que tivemos, por exemplo, aqui também na Metal Leve 3. A gente já tem um cruzamento de compra no Ishimoku há muitas semanas, por exemplo, aqui, mais ou menos desde a semana de 24 para 31 de outubro. A gente permanece com a média curta, verde-limão, cruzamento de compra. Quanto permanecer esse cruzamento aqui, por exemplo, a gente tem um cruzamento de compra, percebam aqui nessas semanas entre 13 de março de 23 e a semana aqui, por exemplo, de 24 de abril, vem trabalhar muitas vezes próximo da nossa média vinho, trabalhar próximo, fazendo uma espécie de suporte, e depois o ativo volta a realizar a continuação do seu movimento. Aqui, dando uma olhada rapidamente no nosso DMI, a gente teve um cruzamento de DMI aqui desde 27 de março de 23, o ADX vai perdendo força também, ou seja, corroborando com a ideia aqui do ativo possa estar fazendo uma espécie de correção a partir do momento que ele começa a ganhar velocidade. Por exemplo, aqui na semana de 2 de maio de 23, quando o nosso DMI começa a ganhar força, nosso ADX ganhando um nível de 20, 25, a gente poderia ter aqui realizado uma entrada. É claro, sempre as entradas podem falhar, não existe nada 100%, seria maravilhoso trazer aqui algum modelo fantástico para vocês, mas muitas vezes quando a gente faz esse tipo de entrada, se eu vejo, por exemplo, que perde a mínima do nosso candle de gatilho, ou perde um fundo anterior, ou principalmente nossa média vinho, que a gente gosta sempre de estar a favor dessa média aqui do nosso Ishimoku, é importante sempre gerenciar o risco de vocês. Trazendo aqui um exemplo para vocês, por exemplo, aqui na semana de 13 de março de 2023, quando a gente tem um fechamento abaixo da média vinho, não seria errado, por exemplo, ter saído na abertura da semana seguinte. Poderia eu aguardar uma renovação da mínima desse candle aqui que fez o fechamento abaixo, mas também muitos traders já saem na abertura. Outros traders vão esperar um cruzamento da média verde-limão com a média vinho para realizar a sua saída. Aí vai do operacional de cada um, gerenciar o risco que cabe no bolso de vocês. Continuando aqui também com outra ação que eu resolvi trazer para vocês, a Curi 3, percebam, trazendo o semanal, todos os gráficos aqui desse vídeo serão gráficos semanais, para o vídeo não ficar tão longo, decidi fazer uma bateria aí de algumas ações. O interessante é acompanhar nossas análises para vocês entenderem o modelo, como que funciona aqui nosso modelo. Percebam, a gente tem aqui no Ishimoku da Curi 3, desde a semana aqui de 22 para 29 de agosto, um cruzamento de compra aqui do nosso Ishimoku, estava relativamente até próximo da nossa média. Aqui, trazendo aqui exatamente quando teve o cruzamento de compra, foi nessa semana de 22 de agosto de 22, poderia comprar uma superação de máxima ou comprar na abertura, deixando o stop, seja aqui na mínima do candle gatilho ou, por exemplo, abaixo da nossa média vinho, aí vai do operacional de cada um. Percebam que o ativo continuou por muito tempo trabalhando acima da média vinho, teve um fechamento, é verdade, aqui abaixo da média vinho, teve uma renovação de mínima, não seria totalmente errado, tá? Aqui vai depender
do racional gerenciamento de vocês sair, mas percebam que no caso aqui, teria tomado uma violinada, que é normal, mas, por exemplo, você poderia ter realizado sua entrada aqui mais ou menos em agosto e realmente feito uma parcial ou saído totalmente aqui na Cury 3, próximo de 17 e 24 de abril. Essa semana chama muito atenção também, com uma máxima aqui de muito tempo, percebam, nos R$13, fechamento nos R$13,55, a gente chegou a fazer uma máxima aqui de R$13,87 e até foi a máxima aqui, trazendo a série histórica da Cury 3, foi a máxima do ativo, muito chama muita atenção, muitos modelos gostam de operar com rompimento aí de máxima histórica, então por isso que a gente trouxe também para vocês esse ativo. Percebam, a gente teve também um cruzamento de DMI essa semana, é verdade que o nosso ADX ainda abaixo do nível de 20, mas chama atenção aqui esse cruzamento aqui da Cury 3 no semanal. Trazendo também nosso Money Flow Index acima do nível de 50, que é o mínimo que a gente gosta de ver para os ativos. Então, bem interessante aqui para quem gosta de trabalhar com o rompimento aqui de máxima do ativo. Mas gerencie o risco de vocês. Muitas vezes o risco não cabe no bolso, então não é uma recomendação, é apenas trazendo o modelo e mostrando para vocês como muitas vezes o modelo aqui nos propicia entradas bem interessantes. Por exemplo, aqui no caso da Cury 3, quando a gente tem um fechamento novamente acima da média verde-limão, acima da média vinho, poderia deixar meu stop aqui ou na mínima aqui que fizemos no 8 de maio, ou novamente na mínima aqui do 24 de abril, e realmente, por enquanto, a entrada estaria dando lucro, né? Continuando também agora com a nossa Angel 3, Angel Way chama muita atenção aqui. Já agora, a primeira parte dos ativos trouxe alguns destaques semanais. Eu trouxe também para vocês alguns ativos que estão renovando máximas, como Semi 3, Marco Polo, Leve 3 e Cury. E agora trazendo também alguns ativos com cruzamento no indicador que chama atenção. Lembrando que não é recomendação, são ativos para a gente monitorar. Muitas vezes ele vem corrigir próximo de um suporte e pode ficar com uma entrada mais barata. Trazendo aqui para vocês a Enjoei, uma daquelas ações novas que tivemos IPOs nos últimos anos, que tiveram quedas bem bruscas, percebam, há muito tempo. A Enjoei aqui trabalhando sempre abaixo das nuvens de Shimoku, abaixo das médias de 80 aqui do nosso canal, abaixo de todas as médias principais do nosso canal. Aqui temos aqui a série histórica, o IPO em novembro de 2020 da Enjoei, e olha só, a última vez que eu trouxe para vocês aqui no canal foi em 11 de março, acredito em 11 de março de 2023. E por que eu resolvi trazer esse vídeo da Enjoei para vocês? Percebam, a gente continua com fechamento abaixo da nossa nuvem de Shimoku, mas essa semana aqui a Enjoei fez um fechamento acima da nossa média vinho. Deixa eu até trazer se a semana passada ela fez fechamento acima da média vinho. 94 não, ela não fez. A gente fez um fechamento acima da nossa média vinho, aqui nossa de 26 do nosso canal, nossa Kijun, a média mais importante do nosso canal. Temos um cruzamento de compra fraca, é verdade que percebo a pontilhada aqui, nossa preta pontilhada é aritmética de 50, aqui essa semana estava na região do R$1,11, ou seja, a gente não conseguiu fechar acima dessa média aritmética de 50, mas tem um cruzamento de compra fraca e fechamento acima da média vinho. O ideal é o quê? Continuar fechando o fechamento acima da média vinho, tá? Uma vez que toma essa média, é interessante continuar o fechamento, porque muitas vezes o ativo vem trabalhar perto dessa média, perde a mínima e continua seu movimento, seu zigue-zague descendente. Então, interessante aí para a semana que vem, pelo menos manter os 95 centavos. A semana que vem pode ser que eu traga novamente a Enjoei para atualizar essa média, mais um ponto dessa semana seria um fechamento acima dos 95 centavos e chama muita atenção. Percebam que o nosso DMI positivo também cruzou o negativo, coisa que a gente não tinha, olha só, desde a semana de 28 de junho, mais ou menos, 5 de julho de 21, que a gente não tinha um DMI positivo acima do negativo aqui na Enjoei. Chama muita atenção para quem já é acionista da empresa ou para quem tem interesse no ativo, mas é claro, muitas vezes todos os modelos falam, pode ser que a semana que vem ela caia e devolva tudo que ela construiu essa semana. Não tem, adoraria ter uma bola de cristal, mas é a partir do momento que a gente começa a ver esses sinais, que a gente começa a estudar e, quem sabe, valer a nossa tomada de risco. No entanto, o nosso ADX também chama atenção, que está aqui no nível de 13, o ideal é o ADX pelo menos no nível de 20, com um cruzamento já de DMI positivo para realmente indicar uma força na tendência. A gente ainda não tem uma tendência altista, não tem uma força na tendência também, mas aqui uma direção de movimento essa semana chama atenção, mas levando em conta, só trazendo graficamente o ativo, não estou falando sobre fundamentos,
da empresa, é apenas questão gráfica para vocês. Continuando também com mais ativos para vocês, com um movimento interessante no gráfico semanal, vamos de Brasil Foods. Por que Brasil Foods? Olha só, cruzamento de DMI também, ó, DMI positivo para negativo. Por exemplo, se um investidor, um acionista ou um trader está apostando aqui no caso da queda do ativo, poderia ser um sinal aqui de encerramento de operação ou de vendedora, ou repensar minha posição vendedora no ativo. Percebam que a gente estava com DMI negativo para positivo desde a semana de janeiro de 22, há muito tempo, quando o ativo ainda estava aqui nos R$ 18,75. Então, para quem estava apoiando sua operação pelo DMI, ficou muito tempo aqui longe da Brasil Foods. Essa semana a gente teve um fechamento na região dos R$ 8,19 e a nossa média lenta estaria nos R$ 8,13. Então essa semana tivemos uma alta de 10,53% e é interessante que a gente teve um fechamento aqui pelo menos acima da nossa média vinho. Temos um ADX ainda caindo, perdendo força, é cedo para falar que a gente já teve uma reversão, que é o início de um movimento altista no ativo, mas é o primeiro sinal gráfico que a gente gosta de ver, fechamento acima da média vinho e um cruzamento aqui de DMI positivo com DMI negativo, então realmente chama atenção. Trazendo rapidamente o gráfico diário também, a gente olha só, atenção também que a gente tem um diário aqui, o diário não ganhou as médias de 200. As médias de 200 na Brasil Foods estaria na região dos R$ 9,58 a média exponencial e a média aritmética nos R$ 10,05. E agora, já encaminhando para o final do nosso vídeo, continuando nosso vídeo agora com Irani 3, essa semana alta de 6,13%, e porque resolvi trazer aqui para vocês outro exemplo de operação, por exemplo, apoiada aqui com tanto com o Ishimoku quanto com um IDMI. Percebam, a gente está aqui com um cruzamento de DMI positivo acima do negativo desde 25 de abril de 2022, há muito tempo, para quem está apoiando sua operação apenas no DMI, é claro que em alguns momentos o ADX, por exemplo, aqui, olha só, ele ficou muito esticado, ele faz o seu kick, começa a perder força, perde a média vinho, poderia ser uma hora de repensar aqui o gerenciamento de risco, o stop da operação, mas para quem continua comprado pelo DMI há muito tempo, está comprado aqui na Irani 3. E o que temos? A gente tem um DMI positivo acima do negativo, temos um ADX que vem ganhando velocidades há várias semanas e também tivemos um cruzamento aqui de Ishimoku verde-limão acima da média vinho desde a semana de 3 de abril de 2023. Não fez um candle muito bonito, é verdade, mas olha só, aqui o candle de 17 de abril já foi um pouco mais simpático, o candle de 24 de abril também, realmente dava para ter pensado aqui algum tipo de entrada, um stop aqui em suportes, em regiões de suportes anteriores, e realmente aqui a entrada se apoiando no Ishimoku e no DMI também teria tido sucesso. Lembrando sempre, as entradas falham, estou trazendo apenas algumas entradas aqui para vocês observarem, estudarem junto com a gente, tá? Trazendo aqui para vocês. E percebam, a gente já está com um nível aqui bem avançado, já no nível de 43, o ADX. Para quem já está na operação e se apoiando pelo ADX, pode ficar também já atento aqui se ele começar a perder força aqui no nosso gráfico semanal de Irani 3. Agora, para fechar o vídeo, trazendo análises mais rápidas para vocês a começarem a entender o que é a proposta aqui do nosso canal, a gente chama muita atenção também a Eneva, porque um cruzamento de DMI no semanal, DMI positivo acima do negativo, coisa que a gente não tinha, olha só, desde a semana de 12 de setembro de 2022, quando o DMI negativo cruzou acima do positivo. Para quem, por exemplo, realizou alguma venda aqui na Eneva, se a gente, por exemplo, tem um cruzamento de DMI positivo com negativo e também, olha só, essa semana um fechamento acima da nossa média vinho, poderia ser o momento de repensar aqui o encerramento da sua posição vendedora, né? Por exemplo, vendeu aqui quando perdeu a exponencial de 200 no gráfico semanal, um candle aqui de uma queda de 7,67%. A gente já tinha um cruzamento de venda aqui na semana de 7 de novembro. Por exemplo, vendeu aqui na abertura dos R$ 13,29, já tinha um DMI cruzado aqui, também um ADX ganhando força, e agora encerraria, por exemplo, a sua posição
vendedora e realizaria o seu lucro. Apenas operações trazendo exemplos para vocês. Lembrando que aqui a ideia do canal é trazer, divulgar, ajudar a propagar as nuvens de Ishimoku, que é um indicador bem interessante, que muitas vezes vai treinar a nossa disciplina com as nuvens, com as médias aqui do Ishimoku. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no nosso canal e durante o final de semana eu vou trazer novas análises para vocês. Forte abraço e bons investimentos!